Estou muito feliz de estar aqui essa noite, pela primeira vez, neste lugar, para glorificar e exaltar ao nome santo do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, gostaria de externar minha gratidão mais uma vez por essa oportunidade e de antemão já pedir desculpa aos irmãos pelo atraso. A gente veio direto do trabalho, da correria. Moramos ali no Bom Sucesso, lá próximo do Trevo. Quem conhece o Trevo do Bom Sucesso? Tá vendo? O Trevo chega. Nós moramos ali e viemos glorificar ao nome do Senhor Jesus. Você sentiu a presença de Deus nessa noite? Então, só para aquecer a sua garganta, diga assim: glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade, pela vida do meu pastor, que nos autorizou a estar aqui. Nós congregamos ali no Ministério do Belém, lá na congregação do Bom Sucesso. Pastor Francisco Dantas está ciente que estamos aqui para falar do amor de Jesus Cristo, amém? Sou grato também pela vida da minha esposa. Eu costumo dizer que para onde eu vou, tenho que ir com um carro forte, porque ela é uma preciosidade, irmãos. É o meu rubi, a minha pérola, o meu diamante, a minha esposa. Tem me acompanhado por tantos anos. Sou grato pela sua vida, meu amor. E grato pela vida do José Vieira. Eita, posso falar o nome assim inteiro? Como é que os irmãos te conhecem aqui? Irmão José, congregamos juntos há alguns anos atrás. É uma bênção de Deus. Continua firme na rocha, trabalhando para Cristo. Eu tenho certeza, ele e a esposa são duas bênçãos nas mãos de Deus. Grato a Deus também pelo pastor Tiago e a pastora Érica. Muito obrigado pela confiança, né? Creio que o irmão José é uma bênção, mas trazer uma pessoa assim a primeira vez realmente é difícil. Mas iremos falar somente o que está na Bíblia, então não há risco nenhum de cometermos nenhum erro. Se a gente seguir o que está na Bíblia, no final dá tudo certo. Amém? Amém. Glórias a Deus. A proposta desta campanha, o tema desta campanha é um tema não muito comum, porém um tema maravilhoso. Um tema que eu creio, eu posso afirmar isso com toda certeza, que foi o Senhor Jesus que colocou no coração de vocês para realizar essa campanha. O tema desta campanha é Resgatando os Valores Perdidos, que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 10. E diz assim a palavra de Deus: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No mesmo capítulo 15, eu gostaria de fazer uma leitura aqui, não muito demorada, não quero cansar os irmãos, mas no versículo 15, diz assim: e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora eu vou ler o versículo 23 e o 24, que diz assim: e trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus irmãos, nessa noite de hoje, gostaria de falar de Jesus Cristo. E falar de Jesus Cristo é algo maravilhoso, seja em uma palestra ou um culto, ou numa campanha, ou até mesmo numa roda de amigos, não é verdade? No seu trabalho, eu tenho certeza que você faz isso. Você se reúne com seus amigos para falar de Jesus. E quando nós começamos a falar de Jesus, nós vemos que ele fez muitos e muitos milagres. Abrindo assim os seus milagres, João capítulo 2, mostra-nos a Bíblia que ele transformou a água em vinho. Mas se fôssemos enumerar, passaria de 30 milagres miraculosos que o Senhor Jesus realizou.
Ele transformou a água em vinho, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o cego, curou leprosos, curou o coxo, e ele fez coisas ainda mais surpreendíveis. Por quê? Porque ele ressuscitou também mortos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que nós vamos ver no capítulo 7 deste mesmo livro. Ele ressuscitou a Lázaro, que nós vamos ver no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, e realizou muitos milagres. E o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós falamos Evangelho, a gente está querendo dizer exatamente boa nova. E o que é essa boa nova? É a revelação de algo que nos escritos do Antigo Testamento estava em oculto, mas é como se fosse uma sombra. Eu digo para os adolescentes da minha igreja, na escola bíblica dominical, que a lei e o Antigo Testamento é como se fosse essa mão colocada na luz do sol. O sol bate na minha mão e ele reflete uma sombra no chão. Na minha mão você está vendo a aliança, mas na sombra do chão você não consegue ver a aliança, porque a sombra é apenas um reflexo, a sombra é apenas algo que antecede, a sombra ainda não é a realidade de um objeto ou de uma coisa que está se apresentando diante da luz. Mas aprove Deus, que enviou o seu Filho chamado Jesus Cristo, que nasceu da barriga de uma mulher, numa manjedoura, que cresceu, que foi batizado aos 30 anos, que aos 12 anos já ensinava para aqueles homens inteligentes e estudiosos daquela época. Aprove Deus, e está escrito também na Bíblia, no capítulo 3, versículo 16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos 1 milhão de motivos para glorificar ao nome do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a vida eterna. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 18: sabendo que não fostes resgatado da vossa antiga e vã maneira de ver, nem com ouro e nem com prata, mas com sangue precioso do Cordeiro. Eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus subiu naquela cruz para morrer por amor a mim e por amor a você, ele não cobrou nada para ninguém. Eu quero te dizer uma coisa para você: quando Jesus subiu naquela cruz, ele não estava pagando dívida ao diabo, não. Ele estava segurando, ou seja, tomando sobre si a ira de Deus, que era para você e que era para mim, mas ele recebeu sozinho toda a ira, toda a justiça, todo o castigo, e hoje nós somos salvos pela graça, e isso não vem de obras, não vem de mérito para que o homem não se glorie. Você é salvo pela graça que há em Cristo Jesus. E eu termino essa introdução te dizendo: há poder no sangue de Jesus. Porque o Espírito Santo me revela que entrou pessoas aqui com medo, mas há poder no sangue de Jesus. Porque o Espírito Santo me diz que entrou pessoas aqui com medo de morrer de doença, de câncer, de qualquer outra enfermidade, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para curar, mas também há poder no sangue de Jesus. Se você não for curado e morrer, o teu final é a glória, o teu final é a eternidade. Há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 21, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu quero te dar uma notícia: use a loucura que Deus te deu para pregar o Evangelho, porque muito em breve vai sair uma notícia de que um povo desapareceu. Nós iremos ser levados desta terra. Então, enquanto há tempo, anuncie a salvação. Eu quero usar aqui uma parte da pregação, antes de eu entrar na mensagem, para te dizer: abre a tua boca santa e prega o Evangelho. Tem alguém ainda na tua rua que bebe, tem alguém ainda na tua rua que usa droga, tem alguém ainda lá na tua empresa que se prostitui, que é adúltero, mas Deus está te convidando. A seara realmente é grande, são poucos os ceifeiros, mas eles estão aqui. Os ceifeiros estão aqui. Os ceifeiros estão aqui neste lugar. O Espírito de Deus está trabalhando aqui.
Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós fomos chamados para sermos atalaias de Deus. Fomos chamados para ser profetas e profetisas de Deus em meio a uma geração corrupta. A geração de Noé era corrupta, suja, promíscua. A geração de Abraão era corrupta, suja e promíscua. A geração de Jesus, na época do Império Romano, também era impura. O lado religioso e o lado político. E hoje não é diferente. O lado religioso e a política estão contaminados, mas a igreja segue santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Oh, glória! Para terminar essa introdução, estou falando sobre pregação do Evangelho, sobre sangue de Cristo, sobre redenção, sobre soteriologia, sobre tudo que envolve salvação. E a Bíblia diz que quando Jesus está próximo de subir aos céus, Ele fala: é necessário que eu vá. E talvez eu possa imaginar aqui Pedro e João olhando triste e pensando: o que será de nós sem Jesus? E eu imagino agora Jesus lendo o pensamento deles e dizendo: mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o outro Consolador. E Jesus disse em Lucas 24:49: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E para você que ainda não sabe, ou sabe e ainda não tem certeza, eu vou te dizer um negócio. Fala assim para mim, fala para mim, pregador. No capítulo 2 de Atos, e o versículo 2 e o versículo 4, você vai ver que entra um som. E não é vento, é som, como de um vento veemente, impetuoso, que enche toda a casa, e todos aqueles que estão ali começam a falar em línguas. Já no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito encheu aqueles homens. Ou seja, o som como de um vento enche a casa, e aqueles homens ficaram cheios. Nós vemos aqui no mínimo duas palavras dentro deste texto parecida. Ou seja, o vento enche e os homens ficaram cheios. Provém do mesmo verbo, mas a etimologia da palavra é diferente. No versículo 2 é pleró, que significa preencher totalmente. Quando aquele som veio para encher a casa, encheu totalmente. Aqui eu tenho um copo de água, ele está cheio parcialmente, mas suponhamos que esse copo estivesse vazio, totalmente vazio. Então a água vem e enche totalmente. Só que no versículo 4, a palavra ali é pleto, que significa completar. Ou seja, eu coloquei o combustível para vir até aqui, mas eu coloquei o combustível porque já tinha, senão não tinha chegado no tanque. Então preste bem atenção. No versículo 2, o vento encheu porque não tinha vento, mas no versículo 4, o vento completou, porque aqueles homens já possuíam o Espírito Santo. E eu quero pregar nessa noite de hoje e ser profeta para a tua vida. Tem gente que entrou aqui, pastor, e tem o Espírito Santo, mas está precisando de ser transbordado, está precisando de transbordamento espiritual. Eu trabalho com jovens, trabalho com pessoas ímpias no meu trabalho, cuido de adolescente. E as pessoas sempre falam: eu estou com dificuldade de buscar Deus, estou com dificuldade de pregar, eu estou com dificuldade disso. E eu sempre respondo: você precisa de um transbordamento. Você precisa ser transbordado. Não, mas eu estou cheio. Não, precisa transbordar. O crente nos dias de hoje, se ele não andar pingando, deixando rastro pelo chão, ele cai, ele peca, ele erra. Mas nessa noite, eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 minutos, mas eu quero profetizar que uma graça de Deus irá nos visitar, e o vaso que está cheio vai transportar neste lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Nessa noite eu quero falar sobre os efeitos da distância. E nós vemos aqui no capítulo 15 o tema desta campanha. E uma história ela vai completar a outra. Você vê falando sobre um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Você vê falando sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma. E no versículo que eu li posteriormente vai ver sobre um homem que tinha 2 filhos e um foi embora. Existe algo em comum entre as 3 histórias. Nas 3 há percas. Um homem perdeu a ovelha, a mulher perdeu uma dracma, e o homem perdeu seu filho. Por quê? Porque ele foi embora, e o filho mais novo. Agora preste atenção nisso daqui. Se há percas, nós podemos matematizar isso daqui. O homem que tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, mas ele tinha 99. Quantos por cento ele perdeu das ovelhas? Tem bastante jovem aqui estudando.
Se ele tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, ele perdeu quantos por cento? E a mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, perdeu quantos por cento? 10%. Glória a Deus. Só que o homem tinha apenas 2 filhos. E agora o seu filho mais novo vai embora. E ele perde 50% da sua herança, 50% da sua posteridade. E falando de coisas incomuns, nós vemos o homem indo atrás da ovelha perdida. Nós vemos a mulher varrendo a casa. Mas na parábola do filho pródigo, em nenhum momento do texto você vê o pai saindo de casa para procurar o filho. Sabe por quê? Porque até nas 2 primeiras histórias estamos falando de coisas materiais. E coisas materiais, às vezes precisamos fazer algo para buscar e achar. Mas coisas espirituais, porque você é um ser espiritual. Você não é um objeto como o mundo tem pregado. Você não é o que você acha que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é objeto de Satanás para ser usado. O seu corpo não é instrumento de pecado. O seu corpo não é instrumento de prostituição. O seu corpo é parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é santo. A cabeça é Cristo. E nós somos o corpo que estamos ligados em Cristo. Então nas 2 histórias, alguém precisa ir atrás da dracma. Alguém precisa ir atrás da ovelha, porque são coisas materiais. Mas na terceira história, o pai ele não vai atrás do filho, porque ele sabe que o filho sabe o endereço de casa. Ele sabe que o filho é racional. E quando a gente fala de racionalidade, não podemos deixar de falar de Romanos 12, que diz que o culto é racional. Você não está aqui em uma paranoia, você não está aqui alucinado. Não, você saiu de casa porque você quis. Você colocou a tua roupa porque você quis. Você passou o teu perfume para vir aqui porque você quis. Então quando você chega aqui, não dá uma de doido, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Não, se você precisa de bênção, sexta-feira é dia de campanha. Rasga, meu irmão, eu vou falar isso daqui rapidinho. Aquela mulher, quando foi aos pés de Jesus, ela preferiu o lugar abaixo, porque os discípulos preferiram ficar na mesa. Mas aquela mulher, ela escolheu a pior parte, o quê? Embaixo. Quem olhava para aquela mulher estava pensando, é antiética. Mas daqui a pouco vem ela. E eu gosto de crente doido, porque crente doido não espera o ambiente, ele cria o ambiente. Crente doido, ele não espera o pregador mandar da glória, porque o culto é racional. Eu entendo que Deus merece glória, e eu glorifico ao Deus que tudo pode. Aquela mulher pega o vaso de alabastro, e aqueles vasos que eram fabricados naquele tempo não tinha tampa, ele era feito inteiriço. Sabe o que ela fez com o vaso? Eu não estou nem aí que esse vaso custou dinheiro. Quebrou. A irmã ali já entendeu o que eu estou falando. Para de protocolo, de éticas. Coloca limitações na tua adoração. A palavra diz no capítulo 4 de João que Deus está à procura. Alguém já entendeu isso daqui? Não é que você precisa ir atrás, é Deus que está te procurando. Porque o Pai procura os verdadeiros que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A mulher quebra o vaso e ela joga um perfume que custava 300 dinheiro, ou seja, 300 dias de trabalho, 10 meses de trabalho. E o que eu acho interessante é que Judas falou, mas a gente podia vender isso aí e dar para os pobres. Jesus olhou para ela e falou, para, viu, Judas? Segura, Judas, porque os pobres vocês vão ter sempre, mas eu nem sempre. Deixa ela fazer o culto dela. Muitas das vezes tem crente Judas dentro da igreja, não entrega culto e quer atrapalhar quem está entregando. Deixa os meus meninos adorar neste lugar. Tá deixando de falar em línguas porque tem alguém te olhando? Tá deixando de levantar a mão, pular porque tem alguém te olhando? Quem morreu na cruz foi quem? Quando a gente entra nesse tema adoração, meu pastor, é muito profundo. Porque tinha 3 ambientes no templo. Tinha o átrio, tinha o santo e o lugar santíssimo. O átrio todo mundo entrava, tinha o lugar do holocausto e a pia da purificação. No lugar santo, só os sacerdotes entravam. Tinha a mesa dos pães, tinha o altar do incenso e tinha o candelabro. Era um lugar santo. Mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava. E olha que interessante. A história vai dizer que quando morria uma pessoa, existia um ato cerimonial ou religioso ou tradicional que as pessoas rasgavam roupa. Até hoje o judeu lá do Oriente, quando está tendo um enterro, um velório,
um cortejo fúnebre, ele não rasga a roupa em si, porque para eles é antiético, mas ele pega um pedaço de tecido e rasga. Por quê? Faz parte da tradição dele. E olha que profundo isso daqui. Quando Jesus entrega o seu espírito e ele fala, está consumado, uma roupa no templo se rasgou. Não, eu vou explicar isso daqui, porque isso daqui é profundo demais. Os judeus rasgavam uma roupa no dia do cortejo. E quando Jesus morre, o véu do templo se rasga do alto a baixo. Não é de baixo para cima, não, porque tem gente que está rasgando de baixo para cima ou está costurando. Não, Jesus rasgou, o véu se rompeu. Hoje não precisa ser sacerdote nem sumo sacerdote, o teu corpo é sacerdócio. Entra na presença do Santíssimo. E eu quero falar sobre os efeitos da distância para a gente já caminhar para o final. Aquele menino, o menino mais novo de seu pai, ele sofre com os efeitos da distância. E no versículo 13, a primeira distância que ele conhece é a distância de seu pai. E você que mora longe do seu pai e da sua mãe, que hoje é casado, constituiu família, você sabe como é maravilhoso ir na casa da sua mãe e do seu pai. Na casa do pai você abre a geladeira, na casa do pai você vai na sala, vai na cozinha, você senta no sofá. E hoje, aquele rapaz se encontrava nesta situação, longe da casa do seu pai. E a palavra diz que ele vai parar em um lugar que ele vai trabalhar de jornaleiro, ele vai trabalhar nem de servo, ele vai fazer um serviço esporádico. E existe 3 classes de pessoas que moram dentro da casa de um fazendeiro. Repita comigo assim: filho, servo e jornaleiro. O filho era que tinha acesso e direito a todos os locais da casa. O servo, ele tinha acesso às áreas que ele trabalhava. E ele andava descalço dentro da casa. Já o jornaleiro era aquele que não tinha compromisso nenhum com o dono da casa. Ele era aquele que era convidado a fazer um serviço e se retirava depois, não tinha nenhum compromisso com o dono da casa. E quando aquele rapaz ele cai em si, ele vai comparar a vida dele com a classe mais baixa da casa do seu pai. E nós vamos falar já sobre isso. Ele fala quantos jornaleiros, ou seja, filho não, servo não, jornaleiro. Quantas pessoas, sabe o que ele estava dizendo? Tem pessoas lá carentes que estão com mais prosperidade do que eu. O efeito da distância muitas das vezes é esse. A gente vê pessoas desfrutando de coisas que outra hora para nós tinha abundância. E hoje já não tem mais por causa da distância. Nós estamos falando de resgatar valores perdidos. Talvez o valor que você perdeu nesse tempo que nós estamos vivendo, chamado hoje, seja o valor da proximidade com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou aqui pregando, avivado, você está dando glória a Deus, eu estou pregando, estamos caminhando para o final. Só que você, quando você sair daqui, você vai tomar um caldo verde, você vai tomar uma sopa, você vai comer uma janta, vai comer um lanche, você vai deitar na sua cama. Mas tem gente que não soube desfrutar da proximidade que tinha com Deus, que hoje está aqui, ó, nas grades. Tem pessoas hoje que queria estar aqui, está dentro de um prostíbulo, se prostituindo para pagar a droga que está devendo. Tem gente que está aqui, mas que se sair da boca, os homens da boca matam ele. E você muitas das vezes está aqui e não está valorizando as qualidades de estar próximo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você entrou aqui murmurando. Eu vou te dar logo um versículo para você entender o que eu estou falando. A Bíblia diz em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações e contenda. Eu não congrego aqui, eu não conheço a história da igreja, mas muitas das vezes tem aquele irmão na igreja que ele só causa problema. Ele é um problema andando, ele é um problema sentado, ele é um problema quando não vem. E Deus está falando para você: eu não te chamei para ser um problema, eu te chamei para realizar soluções. Eu não te chamei para quebrar coisas, eu te chamei para consertar coisas. Eu não te chamei para quebrar pontes, eu te chamei para fazer ponte. Eu não te chamei para fazer inimizade, eu te chamei para ser amigo dos meus filhos, dos meus amigos. Estamos falando aqui, resgatando valores perdidos. Vamos resgatar o valor que é estar próximo de Cristo. Eu vou te falar uma coisa rapidinho, para a gente voltar para o texto. A única forma de você estar em Cristo é estar ligado ao teu irmão que está do teu lado. Me desculpa, não, mas eu quero ser uma mudinha que vai dentro do potinho e eu fico na minha casa. Se não quiser estar na videira, a Bíblia diz que quem não está na videira, ele vai cortar fora e vai jogar e queimar. Sabe o que é isso, né?
A única forma de estarmos ligados no corpo é através de um dos outros. Mas voltando aqui para o texto, ele estava distante do... Quem está comigo ainda? Vamos acabar. Ele estava distante de quem? Amém, irmãos? E no versículo 17, olha aí para a sua Bíblia se estiver aberta. Diz assim, retornando em si. Ele percebe que está longe de casa. Ele está distante da sua casa. Então, enquanto distante do Pai, ele conhece o pecado, porque a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. E distante de casa ele conhece a miséria, porque embora as bolotas, ou seja, essas é como se fosse avelãs, não fosse algo deplorável de se comer, mas era algo que estava servindo aos animais. É até uma iguaria no Oriente Médio, mas estava sendo servido para os animais. Aquele homem desceu a um ponto de humilhação tão grande que ele já não está desejando nem comer coisas que estão na mesa. Ele está desejando comer coisas que se dão para os animais. Sabe o que acontece? Sabe como acontece na vida de um crente? Começa a se afastar, falta um culto, falta outro, se afasta. O pastor mandou uma mensagem, a pastora mandou uma mensagem, não responde. Aí começa a se relacionar com relacionamento errado, começa a andar com pessoas que não provêm de Deus, com pessoas que não têm o mesmo propósito, se esfria, desvia. E aqui comia na mesa, mas lá fora está comendo junto com os animais. E o que eu estou falando aqui não é literal, irmãos, é espiritual. Porque aqui a música é santa. Aqui os instrumentos são santos, os tocadores são santos, os pregadores são santos, os pastores são santos. Mas lá fora está ouvindo o conselho de ímpios, sentando na roda dos escarnecedores. E Deus está falando, talvez se você se encontra assim essa noite, eu preciso falar isso e rasgar o verbo. Se você é um jovem que está numa roda falando coisas profanas, se você é uma jovem que está num grupo de WhatsApp imoral, se você é um jovem que troca conversas indecentes, para de se sujeitar à mesa dos porcos. Jesus está te convidando para você voltar para a mesa. Na mesa tem pão, na mesa tem vinho, na mesa tem água, na mesa tem amor, na mesa tem abraço, na mesa tem pai, na mesa tem família, na mesa tem irmão, na mesa tem felicidade para você. O mundo lá fora não tem nada para oferecer. Para com essa ideia de eu preciso no mundo para eu poder ser pregador e ter um testemunho. Não precisa. O maior testemunho que você pode contar está aqui, ó. 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo. Tem livro, tem carta, tem livros proféticos, tem a Torá, tem tudo aqui. Não precisa caçar um testemunho para você. Jesus está dando esse testemunho. Agora presta atenção, ele se distancia do Pai, se distancia da casa. E no versículo 17, 18 e 19, a Bíblia diz que ele torna em si. Se ele torna em si é porque ele estava fora de si. Ou seja, ele estava distante de si mesmo. Tudo que o filho pródigo estava fazendo, ele estava fazendo distante de si mesmo. E muitas das vezes nós tomamos algumas decisões fora de nós. E não queremos ouvir o nosso pastor, não queremos ouvir o nosso líder, não queremos ouvir a nossa mãe, o nosso pai, que a Bíblia diz que temos que honrar, é um mandamento com promessa. E às vezes vamos lá na frente e quebramos a cara. Às vezes chegamos num certo ponto achando que está tudo certo, e parece que o gráfico vira a curva e desce de uma vez, porque muitas das vezes não damos atenção àqueles que está sobre nós. E ele torna em si mesmo. E no versículo 20 diz: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Você percebe que mesmo estando longe, quando o filho decide voltar, o pai vai ao seu encontro. Existe um movimento aqui que segue em linha paralela, porque o texto diz que enquanto ele ainda estava indo, o pai já estava vindo na direção. Eu quero falar algo para você que se distanciou de Jesus Cristo. Se você estiver parado, Deus permanecerá no seu lugar. Mas se você tomar uma decisão de se esforçar, de ir até o encontro do Pai, independente da miséria espiritual que você esteja vivendo, o Espírito Santo está falando com você nessa noite de hoje. Tem pessoas que precisam voltar à intimidade, à proximidade, a ouvir, voltar a ter sensibilidade. Aquela sensibilidade dos primeiros dias, que quando você estava na escola, você sentia a voz suave de Deus. Que quando você estava no teu trabalho, você ouvia Deus falando baixinho no fundo do teu coração. E se existe um movimento aqui, o movimento é de encontro. E esse encontro Deus marcou com você hoje.
Ele marcou com você hoje porque Ele te ama. Só que é necessário você dar um passo para Ele. E quando você dá um passo para Ele, Ele dá um passo para você. E quando você dar um passo para Ele, isso daqui proporcionalmente corta 50% do caminho. Porque a cada passo que você dá, Deus dá um passo em direção a você. Eu quero te dizer hoje, talvez uma pequena decisão hoje na tua cabeça não muda nada. Mas no reino de Deus, um mísero passo que você der, já muda algo no reino de Deus. Para a gente caminhar para o final, nos 3 casos tem festa, mas eu quero me ater a essa parte do texto. Vai dizer que ele manda matar um bezerro cevado, e ele não manda matar um bezerro, ele manda matar o, está no singular isso aqui, essa preposição está no singular. Então é o, ou seja, tinha selecionado já um bezerro cevado. O que eu entendo aqui, que o pai tinha esperança ou quase certeza, porque ninguém vai separar o bezerro cevado se não tem certeza que o filho volta. Outra coisa que eu entendo com isso aqui, o pai preparou uma festa para o retorno. E eu preguei sobre isso esses dias. Muitas das vezes o que falta quando o filho pródigo está voltando é a festa do retorno. Porque existe 2 tipos de igreja aqui. A igreja que representa o pai e os jornaleiros e os servos, que festejam enquanto o filho volta. Mas existe outro tipo de igreja, que é a igreja que representa o irmão mais velho. O que acontece? Está todo mundo dentro da festa. Ele estava lá dentro e ele vai para fora, porque ele está indignado com a volta do filho mais novo. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando alguém voltar a servir a Deus, faça festa. Porque a Bíblia diz aqui que há festa diante dos anjos e não vai haver festa diante da terra. Para a gente concluir, vai falar que ele recebe algumas coisas. Ele recebe roupas, ele recebe um anel no seu dedo, ele recebe também uma sandália no seu pé, porque ele estava descalço. E ele recebe também o bezerro, que era o alimento principal daquela festa. Quando ele recebe uma roupa, isso simboliza perdão ou uma mudança de veste, porque lá fora ele estava com uma veste, pecando, fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Você não lembra do capítulo 21 de João, que diz a palavra de Deus, que quando Pedro ele percebeu que era Jesus, ele coloca a roupa e pula para dentro d'água. Isso aqui não faz sentido, irmão. Se ele estava sem roupa, e naquele tempo não era nu, era uma roupa por baixo. Mas se ele coloca a túnica, ele reconhece, para me apresentar diante de Jesus é preciso estar vestido. Porque o Espírito Santo ele vai servir na tua vida e na minha vida como revestimento. Isso aqui é veste, isso aqui é revestimento. Deus quer revestir, mas Ele quer te vestir primeiro hoje. Talvez você esteja andando nu espiritualmente, e Deus quer colocar uma nova veste em você, para que quando você estiver com essa nova veste, Ele venha te revestir. Ele coloca um anel no seu dedo, ele coloca um anel no filho mais novo. E esse anel representa honra, representa autoridade. Só pessoas que tinham honra e autoridade naquele tempo que podiam usar o anel no dedo. E Deus está falando para alguém que se distanciou. Lembra do começo da mensagem? Os efeitos da distância. Ele está te chamando para você se aproximar de Jesus hoje. E Ele vai colocar um anel de autoridade. Aquele dom da palavra que Ele te deu, Ele não tirou, Ele está aí dentro de você. Aquele dom para louvar e as pessoas sentir a ministração do teu louvor, a graça de Deus que se manifesta, Ele não tirou de você, está dentro de você. Mas Ele quer estar de volta a você, a tua autoridade. E Ele coloca no seu filho sandálias. E isso simboliza a restituição de paternidade. Porque dentro da casa os servos andavam descalços. Mas agora Ele diz, toma aqui a sua sandália, eu guardei para você. Não, pai, deixa eu voltar para casa, eu quero ser só um jornaleiro. Você é filho. Sabe o que Deus está falando para você? Se você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, você volta hoje, você não volta como servo, você não volta como qualquer um, como jornaleiro. Você volta com um anel no dedo, você volta com novas vestes e você volta com sandália. Deus está devolvendo a paternidade para muitos crentes aqui. Chega de ficar recorrendo a outras pessoas, chega de ficar recorrendo a outros deuses. Deus está mandando te dizer, você não precisa de horóscopo, você não precisa consultar a estrela, você precisa abrir a Bíblia, e a Bíblia irá conduzir os teus passos. Deus está devolvendo a tua paternidade nessa noite de hoje. E o bezerro cevado simboliza prestígio, o prestígio do Pai e felicidade. Porque aonde tem crente, tem comida, e crente tinha festa ali naquele lugar. Nessa noite de hoje, os irmãos dão risada. Onde tem crente tem comida, e onde tem comida o crente quer estar. Mas meus irmãos,
O que eu quero trazer com essa mensagem no dia de hoje é que se distanciar, resgatando os valores perdidos, vamos resgatar o valor da proximidade. Estamos passando por um momento de frio, sim ou não? Esquentou um pouco hoje, mas daqui a pouco estamos em São Paulo. O frio vai vir de novo. E o que você faz quando você está com frio de manhã para trabalhar? Parece uma cebola. Coloca um monte de casca e se protege do frio. E quando o frio das provações e das lutas vierem, você precisa estar revestido com o Espírito Santo. E nessa noite de hoje, com a permissão do pastor, eu tenho mais 20 minutos, mas eu vou usar só 10. Eu queria orar por você. Fica de pé em nome de Jesus. Posso, pastor? Queria orar por você. O Espírito Santo me disse aqui que tem pessoas aqui que precisam voltar na direção do seu chamado. Eu vou falar, Jesus. Você precisa voltar para o seu chamado. Talvez você fale assim, mas você não conhece minha vida. Mas eu vou falar o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Todo dia pelas manhãs arde no seu coração um desejo novamente de pregar a palavra de Deus igual você pregava. Todos os dias arde no teu coração aquele desejo que você tem e arde ainda de você fazer aqueles cultos nos lares que você fazia, de louvar a Deus pelas manhãs da sua casa. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Eu quero chamar você aqui à frente, você que entende que esta mensagem é para você, e você precisa hoje voltar de volta ao seu chamado, porque você entende que o efeito da distância dói, o efeito da distância machuca, o efeito da distância confunde muitas das vezes a nossa mente e faz a gente ficar desnorteado, sem saber que direção ir. A primeira direção que você vai tomar é como aquele filho mais novo ele fez, ele andou em direção ao Pai. Venha em direção a este altar, eu quero orar por você. E o Espírito Santo que revela, ele continuará falando em nossos corações. Venha em nome do Senhor Jesus, porque enquanto você vem, a situação do teu lar vai ser mudada. Aquelas brigas que acontecem, aqueles problemas que só você e a tua família sabe que você passa, nem pessoas aqui de dentro da igreja conhecem a tua história e a tua vida, mas você sabe o que você passa dentro daquela casa. Nesta noite Deus está te chamando de volta para o seu chamado. Espírito Santo de Deus, eu apresento as vidas que estão aqui diante, ó Pai, desta igreja. Pai querido, o teu Espírito Santo tem falado sobre chamadas, ó Pai. Pai querido, e eu tenho certeza que as chamadas, ó Pai, que estão aqui diante de mim de pé, elas não serão esquecidas pelo Senhor. Porque a tua palavra diz que pode a mãe se esquecer de um filho que amamentou, mas todavia o Senhor não se esquece do seu filho. Eu oro por cada um, ó Pai, que nesta noite veio aqui e não consegue, ó Pai, mais trabalhar dentro da tua vocação, trabalhar dentro da sua chamada. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pregamos sobre veste. Derrama agora uma unção, uma graça e coloca revestimento, novas línguas, novas pregações, novas ministrações. Nessa noite, se há influência demoníaca, nessa noite se há espíritos imundos trabalhando para que os seus servos, ó Pai, possam desistir da carreira que o Senhor trouxe a eles, para desistir do episcopado, para desistir da chamada profética que o Senhor deu a ele, ó Pai. Em nome de Jesus, joga por terra, dá livramento, ó Pai. Se entrou pessoas aqui por essas portas, ó Pai, que de repente, ó Pai, acreditam no poder, ó Pai, que há em feitiços, em obras satânicas, quebra por terra todo o mal, tudo aquilo que foi oferecido em encruzilhada, tudo aquilo que foi oferecido dentro de pratos, dentro de bandeja, tudo aquilo que foi, ó Pai, oferecido aos Exus, aos espíritos malignos, que nessa noite possa ser jogado por terra. Todo o espírito da bebida alcoólica que faz esta pessoa ter vontade de novo em voltar, ó Pai, ao alcoolismo, que faz esta pessoa voltar de novo a ter voltado de usar droga, de se prostituir, de usar o seu corpo para o pecado, em nome de Jesus, joga por terra
fé, ó Pai, e que nesta noite, ó Pai, muitas chamadas possam ser desbloqueadas neste lugar, porque nós estamos resgatando os valores perdidos, estamos resgatando, ó Pai, o poder, a nossa chamada, a unção ministerial que está sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu estou convicto daquilo que o Senhor tem falado e que o Senhor vai realizar grandes promessas, e o nome do Senhor Jesus será glorificado aqui nesta congregação, nesta igreja, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Bata a palma para o Senhor Jesus. Jovem, levanta a mão direita, camisa listrada. É os dois, mas eu vou falar primeiro para você. Deus tem um chamado grande com você na terra, muito grande. A minha vontade era entregar o microfone, eu estou muito cansado nessa noite de hoje. Mas o Deus que me usa nessa noite, Ele manda te dizer, estende a mão assim: eu colocarei estes textos na tua mão, e quando tu ler esta palavra, eu revelarei na tua mente mensagens prontas. Existe uma jornada para você. Existe um caminho dentro da pregação para você. O Espírito Santo me mostra laços e setas para querer atrapalhar e mudar a tua atenção, o teu foco. Seja lá onde você mora, ou seja lá no teu convívio. Mas Deus está te falando, blinde a tua mente hoje, porque eu quero fazer na tua vida é sobrenatural. E Deus manda dizer para este rapazinho que está do lado, levanta a sua mão. Existe uma unção para ser derramada na tua vida. Deus manda te dizer, eu conheço a tua história, e tudo que tu passou desde o dia que tu nasceu, não foi em vão que você está aqui, porque pelo desejo do diabo, ele tinha te matado quando você ainda era uma criança, mas ele te trouxe até aqui, porque a história que ele escreveu, demônio nenhum apaga. Ele te deu um livramento há quase 4 anos atrás, e ele poupou a tua vida, porque a trajetória é grande, e eu quero te usar na terra, assim diz o Senhor para você, homem. Os dois, fecha a mão em nome de Jesus, fecha a mão. Hoje talvez vocês não estão entendendo com exatidão o que Deus está falando, mas marca a data de hoje. Os dois são amigos, são colegas? Então dá um abraço de cristão aí nessa noite em nome de Jesus. Marca o dia, igreja, deste abraço, porque vocês vão ver aquele jovem de camisa listrada pregando, e aquele jovem de camisa vermelha ministrando louvores. Deus está repreendendo o laço de morte nesta noite, pastora. Eu vejo Deus colocando a mão em volantes aqui, porque tem pessoas que por essa semana ia perder a sua vida no trânsito, mas Deus ainda escreve história. E Deus ainda tem chamado com pessoas neste lugar. O espírito da morte passou nesta porta dessa igreja, e ele falou, eu vou levar. E o Espírito Santo falou para mim, eu cortei o espírito da morte. Eu virei, ele passou na outra esquina, mas ele não passou aqui, porque o sangue do cordeiro está na porta dessa rabadarabastúria. Não vai ter morte na tua casa. Deus manda dizer, e desde o começo da mensagem ele falou no meu coração, o câncer para mim é nada, a doença para mim é nada. Acalma o meu coração, acalma o teu coração, porque a minha vontade ainda prevalece na terra. Mandará a série abaixo. Quem crê no Deus que faz cirurgia? Ela eu sou a série Amanda cala sai. Calamandeve a séria. Porque enquanto ela marcha, eu estou desentupindo veia. Ralas tu que amberre a série mancando e a chaia. Lá André manda dizer para você, enquanto tu marcha eu desentupo as tuas veias, eu tiro o formigamento da tua perna esquerda, lá eu te caio antúria astéria, renova os teus dias e a tua saúde, porque ainda tenho eu uma obra lá naquele lugar, lá mandar a séria. Eu vejo Deus, pastor, moldando vasos assim, ó.
numa roda, rodando, pessoa sendo quebrada, e está pensando que é o diabo que está tocando, e Deus está mandando: sou eu o grande eu sou, é eu que estou quebrando o vaso, porque eu quero fazer um vaso novo. Tem pessoas aqui que estão com familiar em cima da cama, está com doença que se não resolve, está com pessoa que está com problema na área financeira, está com pessoa que está com problema na área sentimental, está com parentes aqui que o casamento está conturbado. Deus manda te dizer: não é o diabo que está tocando, sou eu que estou tocando, porque eu estou moldando o vaso. Eu vou trazer para aqui para dentro. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está falando neste lugar? Está fechando o colo, falaste tu ia mandar aqui a série andevasse. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está trabalhando, não é o pregador. Mandará e ostéria. Para terminar esta mensagem, eu quero perguntar se existe alguém em nosso meio que veio hoje. E eu falei para crente: ninguém veio aqui, está todo mundo com a sua chamada em dia. Eu creio. Mas se você ainda tiver coragem, eu vou entregar o microfone para o pastor e você vem aqui receber essa oração. Certa vez eu fui pregar numa igreja e eu preguei sobre libertação. E o Espírito Santo falou: tem pessoas que precisam de libertação. Eu chamei, as pessoas não vieram, amém. Entreguei a oportunidade, na ética, na paz. O pastor falou assim: ou eu sou um pastor muito bom, que está todo mundo liberto, pronto para ir para o céu, ou todo mundo que está na igreja é hipócrita. O pastor falou: não, eu não estou falando que eu falei, eu sentei e fiquei sem onde pôr minha cara. Mas ele falou isso para a igreja. E muitas das vezes nós temos timidez de receber aquilo que Deus colocou no nosso caminho. E algumas pessoas na Bíblia, por conta da desobediência, apagaram a história que Deus já tinha escrevido. Sabe o que significa isso? O único que tem poder de apagar a tua própria história não é o diabo e nem Deus, quando ele promete algo, a não ser que ele queira. Mas quando ele promete algo, a única coisa que impede ele de realizar é a sua desobediência, sua rebeldia e suas atitudes. Mas concluindo, se você quiser vir aqui à frente, o pastor pode orar por você, eu creio. Mas existe alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Você veio nesta campanha, estamos falando sobre resgatar valores perdidos. A campanha inteira eu creio que os pregadores irão falar sobre retorno para casa, sobre encontrar a ovelha perdida. Mas nessa noite, se você veio aqui, não foi em vão. Tem alguém nessa noite para me entregar o microfone, que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se afastou de Jesus Cristo e nessa noite quer fazer uma aliança. A aliança não quebra, a aliança é maciça, é inteira. Não é anel que é soldado, não, é aliança. Existe alguém nessa noite que deseja refazer essa aliança? Você não vai refazer nada, é o Espírito Santo que vai refazer para você. O Espírito Santo, quando ele chama uma pessoa, pastor, ele liberta. Está aqui uma pessoa que Deus libertou. Está aqui uma pessoa que Deus salvou, que Deus transformou verdadeiramente. Quando eu vim para Jesus, a minha vida estava totalmente quebrada, vazia, triste, depressiva. Mas o Espírito Santo recompôs a minha aliança e já são quase 10 anos caminhando para Jesus. O irmão José viu a forma que eu cheguei lá na tenda, viu a forma que eu cheguei naquela igreja e a obra que Deus fez em minha vida. Eu não conheço ninguém aqui, então, a não ser o irmão José, irmã. Mas se nessa noite você entende que você precisa refazer a sua aliança, não é vergonhoso, vem aqui na frente, nós iremos orar por você, amém? Existe alguém em nosso meio? Todo mundo crente? Então glória a Deus por isso. Você que recebe essa palavra, diga amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.